Olá, minha gente, boa noite. Boa noite, mais uma live aqui neste espaço, neste canal, no TV Mostra Grátis, onde a gente tá tendo uma série de lives super bacana, certo, gente? Bem top dos tops. Hoje, galera, hoje é o dia da gente falar, da gente, né, falar para que veio para essa terra, principalmente o jornalista, o repórter, não é? Enfim. Ontem, quem não assistiu a live, a gente já está salva, né? Ontem teve uma live super bacana com uma manicure, Sônia Brito. Alô, Sônia Brito, ela acaba de entrar aqui na live, gente, foi super bacana, a gente falou sobre unhas e sobre uma série de coisas. Mas hoje a live é... Sabe aquela live de tipo Marisa, de mulher para mulher? É meio mais ou menos isso. É de jornalista para jornalista, de repórter para repórter. Sabe, gente? Estou aguardando aqui, né? Estou aguardando, não. Ele acaba de chegar, tá, gente? Vamos falar com ele agora. Alô, a gente está aguardando ele. E, gente, o convidado de hoje é um convidado super, né, ilustre nessa área, praticamente, eu acho. Sou super admiradora. Ele... Enfim, convidado de hoje, eu sou super admiradora do trabalho. Estou chegando, tá? Sou super admiradora, sou fã. Ei! Palmas! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse espaço. Obrigado, obrigado. Obrigada desde já por ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente, onde a gente vai falar de uma série de coisas e principalmente aquilo que a gente está vivendo, aquilo que o repórter está vivendo, que a gente está passando, não é? Eu vou falar um pouquinho e aí você me diz se eu estou certa ou se eu estou errada sobre o seu currículo, tá? É um carioca da Gema, né? Carioquíssima, né? Da Sou Gema. não, sou de Santo Amaro, só morei lá. Tá, não, tá, gente, não é descarto, mas é de Santa Maria. Morou muito tempo no Rio, não foi? 16 anos. 16 anos no Rio, mas sempre com aquele coração, como é de Santa Maria, pernambucano, né? Né? Enfim, gente, deixa eu ver aqui. Com passagem pelo Sistema de Jornal do Comércio, não foi isso? Sim. Também deu início a um programa de rádio que era jornalismo 24 horas, foi isso? Foi o primeiro programa a transmitir jornalismo 24 horas em toda a Civil, foi isso? Na verdade, assim, foi a primeira rádio All News aqui de Pernambuco, né? Foi uma iniciativa em 2013 do Sistema Jornal do Comércio, muito arrojada, por sinal, e que deu muito certo, né? Infelizmente, o projeto ele acabou findando pouco mais de um ano depois, mas aí foi por uma questão técnica, porque precisavam do dial para poder colocar a TV Jornal no FM, na época não conseguiram outro dial, mas foi muito bacana assim, fazer parte do projeto. A gente pensou a rádio desde o começo, a gente se envolveu na elaboração dos programas, cada âncora com seu produtor ficou responsável pela elaboração do modelo, como ia ser feito, e foi muito bacana, assim, sabe, porque na época eu estava com 27 anos, acho, 26 para 27 anos, muito jovem ainda, né? Tinha me formado há pouco mais de, acho que 5 anos, talvez. E aí já ter uma responsabilidade dessa nas mãos foi muito bacana. Assim, eu tinha a experiência da CBN, foram alguns anos na CBN,
entre CBN e Rádio Jornal, sempre ali no Sistema Jornal do Comércio. E aí, de repente, apareceu isso, assim, foi muito legal, porque me tirou um pouco da minha zona de conforto, né? Me deu uma responsabilidade grande na época e foi fantástico, assim, foi muito legal mesmo. Agora me diz uma coisa, a pergunta que não quer calar. Esporte ou Flamengo? Flamengo. Por quê? Porque, Amado, né? assim, apesar de ter nascido aqui, eu fui criado no Rio, entre Rio e Brasília, e aí, enfim, desde criança acompanhava jogos do Flamengo e tal. Nunca tive nenhuma influência da família, porque meu pai é de Belém, mas torce para o Fluminense. E aí sempre tive um carinho muito grande que, enfim, que me carrega até hoje, assim, vou para os jogos do Flamengo quando tem jogo aqui, é uma paixão que aqui eu costumo dizer que eu não torço para nenhum time quando jogam entre si, né? Eu fico só na resenha, tirando onda com um e com o outro. Mas quando os times daqui jogam fora, com outros times, tirando o Flamengo, eu torço para os times daqui, independente do time que seja, entendeu? Ah, tá. Então você é daqueles que 87 é do Flamengo, né? É Sem aquela dúvida, pessoa. sem dúvida. Eu quero até hoje eu quero o vídeo do gol do título do Sport 87. Sem dúvida nada. Então, em relação aos bons magia dos repórteres, você ou Bruno Fontes? Porque, né? Rapaz, Bruno, eu tenho um carinho grande por ele, eu tenho um carinho grande por ele. Bruno Fontes, assim, né? Eu já cheirei até o sovaco dele, né? Uma matéria aí. Eu tô ligado, eu tô sabendo. Me contaram, me contaram. Você com todo respeito, eu não vou fazer igual, tá? Tá? Né? Mas se você é daquele que usa Rexona, a gente, né? Sim, Rexona 48 horas. Mas assim, gente, agora o nosso querido repórter está na TV Clube, né? Isso, na caceteira TV Clube, que para aguentar uma ao vivo tem que se garantir, não é isso? Pois A TV tô Clube ela lá. tem esse lado, ela tem essa característica de aguentar uma ao vivo, de botar qualquer uma no chinelo, de fazer com que a história seja realmente bem contada e de que prenda o telespectador, porque uma das características da TV Clube é essa. Quando acontece algo que a TV Clube está ao vivo, ela consegue prender. E você hoje, né, você é repórter, e aí vamos abrir aqui, vamos começar nossa querida live fazendo essa pergunta. Como é que está sendo para você, nessa pandemia toda, nessa loucura que a gente está vivendo, trabalhando, indo para a rua e vivenciando tudo isso? Para mim, assim, é uma experiência única, né? Até porque eu tô na TV tem 5 anos. E aí eu fiquei 7 anos trabalhando na rádio e tentei me desafiar indo para a TV. As coisas acabaram corroborando muito, assim. Eu saí da rádio e recebi um convite para trabalhar na TV muito de imediato, assim, sem ter nenhuma experiência. E aí eu sou muito grato enfim, pela chance que me deram, né, para poder mostrar um pouco o meu trabalho na TV. E aí já fiz pautas, assim, de tudo quanto é tipo, né? Mas a gente nunca imagina vivenciar uma situação como a gente está vivendo hoje, né? Uma coisa muito diferente, muito estranha em alguns momentos, mas muito única também, né? Eu espero que eu não viva isso novamente, mas é tentar aproveitar esse momento para aprender mais. E aí foi muita coincidência, assim, porque os horários de repórteres na TV, eles variam muito, né? A gente, às vezes, está trabalhando um período pela manhã, fica alguns meses e tal. Em outros momentos, o Henrique está falando aqui, o ventilador pode ser o meu também, Henrique, eu acho, talvez. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, beleza? Pode ser o meu, eu vou tentar aqui. Gente, para quem chegou agora na live, eu converso com o Everson Teixeira, tá? Repórter da TV Clube. E aí a gente vai falar, vai bater aquele papo sobre tudo que a gente está vivenciando hoje, sobre essa pandemia. Ele já falou um pouco, né, da trajetória, né, do currículo dele, da carreira. E atualmente ele se encontra na TV Clube, tá? Repórter, e vocês assistem ele e sempre tá vendo essa carinha lá na hora das reportagens, né? Pois bem, Pois é. continue. Não sei se melhorou, Henrique. Enfim, tu vê aí se está tudo certinho agora. Então vamos lá. E aí há uma dinâmica muito grande em relação aos horários que a gente acaba trabalhando na TV, né? Eu já passei por um período trabalhando à tarde, um período trabalhando pela manhã,
E aí, desde o início desse ano, eu fui trabalhar no horário de 11 horas da manhã, né? Que é o horário de maior pique, porque a gente trabalha direcionado para o principal jornal assim da casa, que é o Balanço Geral, meio-dia, né? Por questões comerciais, enfim, tem sempre uma atenção especial para esse jornal, porque tem uma disputa grande com outras emissoras. E aí, primeiro, tem essa responsabilidade, né, de você ser repórter desse horário, de um dos principais jornais da casa. Eu já passei, enfim, tinha, fiz praticamente toda a minha carreira na TV trabalhando à tarde, mas no último ano, basicamente, eu comecei a trabalhar pela manhã e era muito legal porque tem uma outra dinâmica, é um jornal mais leve. E aí, quando você vai para o Jornal do Meio-Dia, é um jornal mais pesado, assim, né? Porque tem toda uma concorrência envolvendo. E aí, poucos meses depois, a gente se depara com uma situação como essa. E aí foi muito louco. No começo, foi muito assustador, porque primeiro você tem toda uma preocupação em relação ao que de fato é isso, né? Eu lembro que eu estava pensando até inclusive nisso hoje. Uma das primeiras pautas que eu fiz sobre o coronavírus, não tinha nem nome a doença, ainda se falava sobre o novo corona, foi sobre a preocupação de o que era, como é que isso ia chegar aqui, se não tinha chegado. Eu lembro que na época os especialistas só focavam muito na questão da etiqueta sanitária, né? Você espirrar, botando o braço, fazendo não sei o que e tal. Não se pensava nessa situação ainda, não tinha muita informação sobre a doença. E falando assim, parece que é muito tempo, mas não, isso tem 3 meses e meio. E aí, de repente, de uma hora para outra, você vê, a doença chegou. Né? A doença chegou, e aí o que é isso? Que doença é essa? Como a gente tem que se portar diante disso? Primeiro, como pessoa, né? Porque assim, a gente trabalha num serviço essencial, que é a informação, hoje em dia mais do que nunca essencial. E aí, mas você tem que se cuidar, né? Você tem que preservar a sua integridade. E depois vem essa questão de como trabalhar essa informação. Primeiro, para você não criar uma laje junto à população, mas ao mesmo tempo você tem que criar uma consciência. E o que é mais difícil, sabe? A gente tem muitos problemas em relação a como a informação é interpretada pelo público, e aí muitos questionam a gente de que se a imprensa não está fazendo muito alarde e tal. Acho que hoje existe menos esse questionamento, porque os números já mostram como essa doença é avassaladora, né? A gente, dia após dia, bate recorde de mortes. Hoje foram 1.080 mortes, 1.082. A gente já passa de 25 mil mortos no Brasil. Se a gente parar e pensar que há pouco mais de um mês a gente não tinha 2 mil mortos, a gente vê o potencial de uma doença como essa. E aí, trabalhar diante de um cenário como esse é muito complicado, ainda mais como você colocou. A gente trabalha na rua, falando com o povo, e aí, no começo do mês passado, até o começo desse mês mais ou menos, a gente fez muito trabalho em fila de banco, falando com pessoas, e às vezes as pessoas talvez não tenham essa orientação, esse cuidado todo, as pessoas se aproximavam, você ficava com aquele receio ali de manter um distanciamento, enfim. Foi todo esse cuidado para poder a gente não se contaminar com a doença, mas também não deixar de levar informação para as pessoas que estão em casa, estão acompanhando, porque é primordial. E aí eu acho que nisso tudo, se é possível ter um ponto positivo, eu acho que foi assim, as pessoas voltaram a entender a importância da imprensa, né? As pessoas, eu chegava em alguns pontos, principalmente nessa época das filas, que agora diminuiu um pouco mais, mas as pessoas viam na gente uma tábua de salvação, principalmente em relação à informação, dúvidas sobre tudo, se tinham direito ao benefício, se não tinham, o que fazer, como fazer, o porquê fazer. E aí a gente ficava meio assim, porque a gente também não detém todas as informações, né? A gente está ali trabalhando todos os dias e tal, mas alguns repórteres ficam mais setorizados em relação à entrevista com especialistas e tal, e a gente não tinha. Então você tem muito isso, assim, se atualizar o tempo todo para poder ajudar essas pessoas que estão numa situação um pouco mais complicada. E aí foi um desafio grande, né? Muito a gente ter o cuidado de a gente
manter o distanciamento da pessoa, mas sem deixar de transparecer que a gente está querendo ajudar, né? Para não parecer que esse distanciamento ele é uma forma fria de tratar o outro. Eu sou muito assim, eu sempre brinco, eu sou muito sinestésico, né? Eu falo com as pessoas tocando, enfim. Eu acho que essa proximidade, essa quebra, né, que tem às vezes, ajuda muito na nossa profissão. Porque a gente, como trabalha em TV, trabalha com jornalismo em geral, mas principalmente na TV, porque tem a imagem exposta, para o público em geral, a gente é colocado num pedestal às vezes, né? As pessoas veem a gente numa importância talvez até maior do que a gente tenha. E aí, quando você se aproxima da pessoa e a pessoa vê que você é de carne e osso igual a ela, eu acho que quebra um pouco isso, né? E aí a pessoa se aproxima mais em você, e isso ajuda muito, a gente ter esse comprometimento em relação ao outro, né? Ao outro como ser humano, assim, eu sempre digo que eu tô repórter, eu não sei o dia de amanhã. Então não tem por que diferenciar, a minha profissão não me diferencia como pessoa em relação ao outro. Então, para mim também foi complicado esse processo assim de você manter o distanciamento da pessoa e deixar de ser caloroso em relação, de ser receptivo em relação à preocupação que você tem com ela. E esse foi o primeiro passo, assim, sabe? Eu admito que no começo, para mim, foi muito assustador, porque quando eu ia para locais com muita gente, eu entrava numa certa crise de ansiedade, assim, numa crise de pânico. Primeiro, por saber que aquele ambiente era totalmente insalubre diante da situação que a gente está vivendo, e segundo, pela preocupação que eu tinha com as pessoas que estavam ali e o motivo que elas estavam ali, né? Eu digo motivo porque, em várias situações, o que eu percebi era que as pessoas elas estavam ali pela simples falta de informação, né? Elas enfrentavam filas de horas e horas para poder tirar uma dúvida, né? Uma dúvida que ela poderia tirar se, enfim, um funcionário de um banco chegasse ali para conversar, sei lá, para poder, né, colher algum dado, alguma informação, e ela poderia Para saber resolver. onde está em análise, como ainda existe muita gente em análise, né? Porque É, dormir em fila, as pessoas, né, madrugar em fila e simplesmente chegavam muitas vezes na boca do caixa e ainda estavam em análise porque o caixa não tinha nem como responder isso para ela. Eu imagino o quanto você não passou. Agora me fala uma coisa, em relação a dinâmica completamente mudou. Na tua vida mudou a dinâmica da TV, mas eu quero saber o seguinte, e o uso da máscara, por exemplo? Tu está sentindo muita dificuldade em falar, e você falou uma coisa interessante, aquela coisa da interação, de tocar, coisa que a gente não pode mais, né? Para quem está na rua, trabalhando, não pode ter esse contato. primeiro o uso da máscara a gente sentiu um pouco assim, porque houve uma certa preocupação primeiro da emissora, né, em colocar o repórter de máscara, não só na emissora que eu trabalho, mas em todas, porque, querendo ou não, é um impacto, né? Isso causa um certo estranhamento ao telespectador, sem falar na questão mesmo da voz, que fica um pouco abafada, isso também acaba, né, atrapalhando um pouco a desenvoltura da gente e tal. Mas, de alguma forma, quando começou, e aí a gente recebeu a determinação de que era necessário utilizar, era obrigado a utilizar, foi estranho, né? Adaptar. Hoje eu estou bem mais adaptado, estou podendo deixar a barba crescer e tudo mais, o que não é comum em dias normais. Até para poder. A gente faz a barba todo dia, então, enfim, tem que relaxar um pouquinho o rosto. Eu faço isso só nas férias. Uma simples, um job, pede um biscoito aí, Gillette patrocina eu, né? O sertanejo tá tudo aí, pedindo, tá tudo lá, fazendo as Não, barbas. eu tô na vibe assim, Pedro Vedova, porque choras, entendeu? Mas enfim, É. e aí foi estranho esse primeiro momento assim da máscara, né? Porque abafava muito a voz, até você encontrar uma máscara que conseguisse fazer que você falasse numa boa, tranquilo, enfim, não ficasse abafando e tal. Mas em compensação, eu também percebo o seguinte: a máscara ela parece que deu superpoderes para as pessoas, porque desde que a máscara ela passou a fazer parte do dia a dia das pessoas, parece que as pessoas começaram a se sentir imunes. E aí aquela história do distanciamento passou um pouco, as pessoas
voltaram a se aglomerar, voltaram a falar perto um do outro e tal. E é muito estranho isso, né? Porque fica parecendo que a única forma de transmissão é assim, né? Na fala, sei lá, por perdigotos, enfim. E não é, né? Então, assim, as pessoas parecem, não, coloquei a máscara, então estou imune, eu não vou mais pegar o vírus. Então, acabou havendo um relaxamento, né? Em relação a todo esse processo que a gente está enfrentando. Mas, com o passar dos dias, e aí depois que eu consegui adequar, enfim, achei uma máscara ideal, aí você começa a fazer melhor, né, o seu trabalho e tal, pá. Porque assim, eu sou muito, eu ouço, eu costumo dizer que eu ouço pelos olhos também, né? Quando a pessoa fala comigo, eu reparo muito, eu faço muita leitura labial. E quando eu não estou vendo isso, me causa uma certa desorientação, né, em relação à entrevista. Então, eu fico, às vezes, pergunto mais de uma vez o que a pessoa está falando. E da mesma forma é com uma entrevistada, né? Às vezes eu falo e não fica muito claro por conta da máscara, porque eu acho que é natural de muitas pessoas fazer isso, fazer essa leitura labial enquanto ouve. Acho que é um complemento, né, dos sentidos. E aí até você adaptar isso, assim, enfim, é muito complicado mesmo. Mas estou conseguindo. O Everson, ele se identifica mais como? Como TV, como rádio ou como impresso? Porque, afinal de contas, você já falou e você já deu aquela passeada, né, nesses mundos. E aí você se identifica mais. Claro que você já tem aquele mais tempo na TV, né? Mas aí você se identifica como? Porque, afinal de contas, tem pessoas que gostam mais de rádio, mas está na TV. Tem pessoas que gostam mais de TV, mas está na rádio. Enfim, como é que essa pessoa Vê, se identifica? eu tenho uma história engraçada com jornalismo porque o meu sonho era trabalhar em uma redação de jornal impresso, né? E aí eu comecei a fazer faculdade para isso, para trabalhar em impresso. Eu nunca tive chance de trabalhar em impresso, a não ser num freela ou outro, que eu fiz para um jornal e tal, uma matéria esporádica e tudo mais. Mas quando eu comecei a trabalhar na área, primeiro foi em assessoria, ainda lá no Rio, ainda como estagiário. Quando eu vim para cá, continuei em assessoria pública. E aí apareceu uma chance já no fim da faculdade, faltando 2 períodos, para trabalhar na rádio, né? Eu nunca imaginei trabalhar em rádio, assim, não era a minha meta. Eu fui trabalhar em rádio por conta de uma professora que, durante uma aula, né, que nem era uma aula de rádio, uma aula que envolvia vídeo, rádio e edição, um negócio assim. E aí ela ouviu minha voz num spot de rádio que eu gravei, ela falou assim, olha, para trabalhar em rádio. Aí eu falei para ela, Andréa, eu não sei, enfim, não é minha vibe, não. Ela, vá, você tem que trabalhar em rádio, sua voz é muito boa. Aí eu, beleza, fui, né? Quando apareceu a chance de trabalhar para poder fazer uma seleção no Jornal do Comércio, eu tinha algumas opções. Rádio não foi minha primeira opção, eu tentei trabalhar primeiro no impresso, trabalhar, se eu não me engano, no caderno de economia, eu era política e tal. E aí minha segunda opção foi trabalhar em rádio, né? Fiz a prova, passei, fiz o teste prático, fiz a dinâmica, fiz o teste prático, passei e acabei ficando. Entrei como estagiário no Jornal do Comércio e saí de lá como apresentador. Foi uma experiência, assim, fantástica, né? Enfim, você crescer na carreira, passei por todos os processos, fui repórter, fui coordenador de produção, né? Fui apresentador, enfim, tanto na Rádio Jornal, quanto na CBN, quanto na JC News. Então, para mim, assim, profissionalmente foi um grande marco da minha vida. E aí veio a TV, né? Eu decidi me desafiar quando eu saí da rádio, porque TV era um bloqueio que eu tinha. Eu nunca, em hipótese alguma, assim, eu vislumbrava trabalhar em TV. Primeiro porque eu não me achava, assim, não me via como repórter de TV. Segundo, eu não achava que meu texto seria adequado para a TV, né? Porque foi muito tempo trabalhando em rádio, então o estilo da rádio é diferente, né? Enfim, o texto é diferente e tudo mais. E eu tinha esse bloqueio, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que me desafiar. E foi engraçado que, assim, eu coloquei meu currículo em algumas emissoras e tal, e na única emissora que eu não coloquei o currículo foi que me chamou. E aí Olha, foi para tirar primeiro umas férias, né, de uma repórter. Tirei as férias,
primeira semana foi, assim, desesperadora. Eu queria minha mãe na hora, porque foi muito ruim. Eu não conseguia entender o ritmo, não conseguia casar texto e imagem e tal. Aí eu falei, não, eu vim para cá para poder me desafiar, então eu não posso desistir já assim de cara. Aí na segunda semana eu já comecei a pegar o ritmo. E aí, por sorte, eu fui trabalhar numa emissora que, assim, muitos colegas de profissão trabalhavam lá. Colegas que eu digo assim, pessoas mais próximas, né? Que me ajudaram e muito nesse processo. E que foi assim, foram bem didáticos comigo. Senta aqui, ó, vamos conversar, que eu vou te explicar como é que funciona. E aí, enfim, Ciro foi um cara que me ajudou muito, Raquel Andrade, Isliviana, muitos editores que até hoje estão lá, enfim, que eu chegava para conversar, editores de imagem, me davam dicas, orientações. E aí eu fui aprendendo. E na terceira semana eu já estava um pouco mais descolado e tal. E na quarta semana que terminava o meu contrato, estava com saudade já. Eu falei, opa, acho que, né, fui picado por esse vírusinho que é trabalhar em TV. Isso foi em janeiro de 2015. Quando foi em fevereiro, não prestei serviço para a TV. Quando foi em março, no final de fevereiro, me ligaram, ó, a repórter que você tirou férias está saindo. E aí pensamos em você. Você topa vir para cá? Ah, beleza. Fui. E aí quando eu fui nessa volta, teve toda uma mudança na TV na época. E aí minha chefe, Roberta Aureliano, minha chefe até hoje, ela falou assim, olha, você está voltando e eu tenho interesse em contratar. Você tem interesse em contratar? Eu falei assim, claro, lógico. E aí fui, né? Prestei serviço nesse mês ainda, de março, lá. E quando foi em abril, eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 semanas fora da TV, porque não tinha prestação de serviço. Quando foi no fim do mês de abril, eu já voltei para ser contratado. Então, para mim, foi assim, né? Não teve um esforço grande, assim, de esperar tanto tempo para ser contratado e tal, e de repente chega, né? Mas, assim, não é porque chega que chega de bandeja e cai no colo. Acho que é muito pelo aquilo que eu já tinha feito no rádio, as relações que eu já tinha criado no próprio meio, assim, relações pessoais, né? As pessoas identificavam em mim um bom profissional e tal, e isso me ajudou muito a entrar na TV, né? E aí eu tô lá, fiz agora 5 anos de contrato, agora dia 17 de maio, e para mim é uma experiência bacana porque eu aprendo todos os dias. Não tem um dia que eu entre e saia da TV que eu não tenha adquirido algum comportamento, ou melhor, algum conhecimento novo, né? Porque é muito interessante isso, né? Primeiro, a relação que as pessoas, que o público em geral tem com a TV. Segundo, a questão técnica, porque assim, no rádio, o trabalho é um pouco individualizado, né? Você, como repórter, às vezes você faz a produção da matéria, você faz a apuração, você faz a reportagem e faz a edição. Você sozinho, né? O trabalho de uma terceira pessoa, ela só vai entrar aí quando vai dar o play para chamar a matéria no ar, né? Então, e TV não. TV é toda uma engrenagem. Eu sou apenas uma parte dessa engrenagem, é todo um processo. Eu costumo dizer que para um VT entrar no ar, você tem pelo menos 40 mãos trabalhando, né? Ou seja, são 20 pessoas pelo menos que ficam assim, atuando naquilo ali. Porque até para fazer a matéria na rua, eu tenho todo um trabalho de uma equipe de retaguarda, eu tenho um trabalho de uma equipe que atua comigo, né? Tem um motorista, cinegrafista, quando a matéria volta, tem os editores. Então, ou seja, é um conjunto de pessoas ali que atua. É muito coletiva a TV. E acho que é por isso, por essa coletividade, que é tão mágico, sabe? Dificilmente você vê alguém que trabalha em TV que fala assim, não é para mim e tal, enfim, porque é muito bacana, é muito legal, assim, você trabalhar no coletivo. E aí hoje eu me identifico como repórter de TV, hoje. Amanhã eu não sei. Pode ser que, enfim, eu trabalhe novamente em rádio, ou sei lá, tenha uma chance de trabalhar no jornal impresso, que é meu grande sonho, assim, ainda, e talvez me encontre mais ali. Mas hoje eu me encontro como profissional em TV, né? Hoje eu estou como repórter de TV. Essa magia toda que é, enfim, esse veículo. Querido repórter, gente, converso agora com Everson, tá? Da TV Clube. E aí eu quero saber de você o seguinte: a gente está num cenário terrível de fake news, política, aonde
as emissoras estão entrando em acordo para retirar os repórteres de toda essa cobertura que a gente está vendo, todo esse cenário. O nosso presidente da República também não é muito fácil, não é muito fã, né? Muitas vezes, de alguns trabalhos sérios de repórteres, de jornalistas. E eu queria que você explanasse agora todo esse cenário que a gente está vivendo, principalmente nesse eixo fake news e política. Vamos lá. Primeiro, acho que a pandemia ela acabou ficando em segundo plano, né? Nisso tudo. Como eu falava há pouco, causou um certo susto, assim, né? Uma certa agonia, aflição para quem está trabalhando nessa época, quem não pode aderir à quarentena e tal, enfim. E aí, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, tudo vira política, né? E nesse cenário todo a gente tem uma situação muito complicada, porque a imprensa ela é muito exigida, exige muito da gente para poder levar informação, e aí existe uma parcela da população que acha que a nossa informação é desnecessária, é mentirosa, enfim, não acredita. Mas isso é muito pelo cenário mundial que a gente vive hoje, sabe? Os filósofos chamam esse momento de a era da pós-verdade, que é a verdade que a pessoa acredita, né? Não é a verdade coletiva, né? Ou seja, eu me identifico com aquela informação e dentro da minha crença, da minha ideologia política, da minha ideologia religiosa e por aí vai. Então, para mim vale muito mais do que a verdade em si. E aí dentro desse cenário todo tem a gente, né, que trabalha com informação teoricamente correta, né? Uma informação apurada, uma informação que tem todo um cuidado. Quando um telespectador, quando um ouvinte, um leitor, ele tem acesso a uma matéria de um grande veículo, um veículo que tenha credibilidade, tenha certeza que tem muito trabalho ali envolvido, né? A gente, por ofício, assim, a gente não se prende a informação que não seja apurada, até porque há todo um cuidado com isso, né? A gente sabe o quanto uma notícia ela pode ser prejudicial. Eu falo muito, além de repórter, eu também sou professor, então eu falo muito isso com meus alunos, que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com o nosso papel social como jornalista, porque a gente talvez não se dê conta de como tudo aquilo que a gente fala no ar, que a gente transmite, aquilo pode ser repassado ou entendido pelo público em geral. Então, tem que ter sempre muito cuidado em relação a isso. Como eu falei, a gente vive num país onde tudo se transforma em política, numa polarização, né? Uma hora o vírus ele é de direita, uma hora o vírus ele é de esquerda. Ou do E centro aí, agora, né? oi? Ou do centro agora. Ou centrão. Pois é, e o Centrão se aproveitando, né, disso tudo. E aí, o que mais me preocupa é isso, assim, essa semana a gente teve uma derrocada de vários veículos deixando a cobertura no Palácio Alvorada, por falta de segurança, né, veículos de respeito, e aí me preocupa, assim, até onde isso vai chegar, sabe? Porque nós exercemos um papel essencial perante a população. A gente exerce um papel de levar a informação, né? Eu li um dia desse uma postagem, enfim, o internauta falava assim: vocês que reclamam da imprensa, dizem que a Globo é um lixo, que o Estadão não presta, que a Folha de São Paulo é ruim, que a CNN é igual às outras, vocês se informam por onde? Essa é a minha preocupação. Pois é, porque assim, desde que as redes sociais elas começaram a se envolver nas relações pessoais, isso ficou muito perigoso, porque assim, todo mundo acaba sendo um vetor de informação, né? As pessoas se acham os próprios jornalistas e acabam levando informação, repassando informação, publicando informação, sem apuração, enfim. Isso é muito preocupante. Não que as pessoas não possam se comunicar, podem, mas a era da fake news, ela é muito, sabe, é muito preocupante do ponto de vista social. O impacto que uma notícia falsa causa, ela é, assim, devastador. Às vezes, uma notícia de 5 linhas falsa, ela tem um impacto infinitamente maior do que uma matéria de uma revista inteira para poder desmentir aquilo ali.
entendeu? Então, assim, é uma briga que eu travo primeiramente no meu âmbito familiar ou com as pessoas próximas, de assim, gente, não repliquem fake news, saibam que fonte é essa, saibam de onde vem essa notícia, pesquisem. Então, a gente tem acesso. A pessoa que recebe a fake news, né, pela rede social, é a mesma pessoa que tem acesso a um buscador de informações, né, a um buscador que ela pode colocar aquela notícia ali e saber se ela é falsa ou não. Então, não tem desculpa. Né, assim, porque eu não sabia, aí eu falei, não faça isso, sabe? A gente teve agora, hoje mesmo, a operação da Polícia Federal que está investigando isso, sabe? Pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas numa classe social mais elevada, envolvidas em esquema de fake news, e que isso afeta tudo, assim, né? Em 2016, a gente teve um exemplo claro nos Estados Unidos, como as fake news, elas determinaram a eleição de Trump. Em 2018, elas determinaram a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil, e as pessoas até hoje carregam isso, tudo que foi dito na época já se dizia que era fake news, hoje está provado, e mesmo assim muita gente ainda carrega isso como uma verdade, exatamente por isso, assim, porque a verdade pessoal acaba sendo mais importante do que a verdade coletiva, né? A minha ideologia, ela vale mais para mim do que o fato propriamente dito provado e comprovado, né? É É uma, muito preocupante. é uma briga Oi? de gigante, uma briga sem fim, e a imprensa fica nesse imprensado, né? Agora você tocou no assunto. Gente, o querido aqui é professor, não é? É professor universitário de curso de comunicação, né? Não poderia ser, né? No curso de jornalismo. E aí eu gostaria de você falasse, qual a postura que você vê hoje, encontra, se depara no curso de jornalismo, o que você deseja para esses alunos? E o Everson professor. O Everson professor, como é o Everson professor? É diferente do Everson repórter ou eles dois são juntos, se encaixam, chegam lá e sabe como é que é? Tem todo aquele jogo de cintura. Existe separação? É a mesma pessoa, né? As experiências, como é passar tudo isso para os alunos? Assim, eu acho que hoje eu só professor por conta da minha experiência profissional, né? Não que quem não tenha experiência profissional não possa ser um bom professor. Uma coisa não está atrelada à outra, mas o que eu levo para a sala de aula é muito da minha vivência, sabe? É muito do meu aprendizado diário, assim, para eles. Eu levo exemplos do que eu vivo num dia, eu já levo exemplo para eles no outro dia na sala de aula. Há uma diferenciação? Talvez, né? Porque trabalhando como repórter é uma vivência diferente, né? Como professor, você é referência em relação a como se portar, a relação que você tem com os alunos e tal, enfim. Mas eu acabo criando vínculos de amizade, sabe? Assim, porque eu costumo dizer para eles o seguinte: hoje eu tô professor, né? A minha posição ali, acadêmica e tal, mas depois de alguns períodos, 6 meses, um ano e meio, eu talvez seja colega de trabalho, né? Eu tenho uma experiência muito interessante com isso, porque assim, eu vivi isso na prática. Eu falava pouco sobre uma professora que eu tive que me influenciou a trabalhar no rádio, Andréa Trigueiro. Eu tenho assim um carinho enorme por ela até hoje, assim, saiu de professora para o patamar de amigos, assim, sabe? E aí, numa determinada situação, eu estava na época coordenando a produção da Rádio Jornal, e aí a Andréa foi tirar as férias como repórter, né? Ou seja, eu fui aluno de Andréa e por alguns dias, alguns meses, eu me tornei chefe de Andréa. Então, assim, era uma responsabilidade grande, porque assim, a mulher determinava, assim, a mulher sabia muito mais de rádio do que eu, né? Ela sabia o que era notícia, como fazer, o que deixar de fazer e tal. E, querendo ou não, isso também para mim foi engrandecedor, porque eu me coloquei à prova naquele momento ali. E, enfim, a minha amizade com ela não acabou, pelo contrário, fortaleceu. Então, acho que eu fui um bom chefe naquele momento ali para ela. E eu falo isso muito com os meus alunos. É aquela coisa do mundo, né? O mundo dá volta, né? Pois Por é, isso que exatamente. o mundo dá volta, cuidado, cuidado. Como já diria o Brega, né?
O mundo dá volta. Breno é um negócio, né? A gente tem sempre essa relação aqui, principalmente quem é de Pernambuco, por conta disso, porque a gente se identifica muito. Agora, o que é que ainda falta para o repórter? O que é que o repórter ainda tem que fazer nesse meio? Existe algum lugar que você ainda não passeou? Ou existe aquele lugar que você jamais, aquela coisa que você jamais vai fazer ou não deseja nunca fazer? No meio da nossa profissão, claro. Rapaz, assim, eu nunca me perguntei isso assim, o que que eu nunca faria, porque eu já fiz isso uma vez, na verdade eu já fiz isso uma vez e queimei Seria do minha Mostra língua. Grátis? Seria do Mostra Grátis? Seria Isso do Mostra seria? Grátis? Sim? Claro, lógico. Eu apoio muito assim toda a iniciativa, sabe? Eu acho muito interessante assim. Você falava, teve uma coisa que eu acabei não tocando e eu vou aproveitar para fazer essa ponte. Você falava sobre como é que eu vejo hoje o mercado e tal. Eu vejo hoje, por exemplo, eu me formei no fim da década passada, 2008, 2009. Eu vejo hoje os alunos, meus alunos, eles são muito mais preparados de outros aparatos do que eu era na minha época. E isso, assim, de certa forma, isso me traz uma tranquilidade, assim, sabe? Porque eu sei que quem vai chegar no mercado hoje vai chegar com uma outra cabeça, com uma cabeça mais empreendedora, vai talvez transformar um pouco o mercado da comunicação. E é isso que a gente precisa muito, sabe? E aí, por isso, eu apoio muito toda e qualquer iniciativa que você crie canais como esse aqui, como a TV Mostra Grátis, porque isso acaba gerando uma proximidade com as pessoas, sabe? A gente às vezes tem muito assim, não, porque, pô, sabe, a emissora tal, o veículo tal, fica às vezes talvez muito inatingível para, né, para o geral, porque de certa forma é muito limitada a quantidade de vagas e tudo mais. E aí quando você cria canais como esse, eu sou muito incentivador. Eu tenho turmas, né, que criam às vezes perfis no Instagram, canais no YouTube, que assim, eu sou, sabe, eu incentivo muito a galera a fazer isso, porque eu acho muito bacana isso. A gente precisa muito desse tipo de iniciativa, tanto de alunos, quanto de profissionais que já estão formados e tal. Tem uma experiência bem próxima de mim, assim, que eu tô achando fantástico. Como eu falei, uma das pessoas que me ajudaram muito quando eu cheguei na TV foi Isli Viana. Conheci a Isli de pauta, assim, e tal, e aí depois descobri que Isli era meu ouvinte na época da rádio. Fiquei, assim, super lisonjeado. O programa dela, o Balanço Geral Manhã, que eu tenho, assim, um carinho, é o meu xodó, assim, quando eu posso trabalhar de manhã, enfim, fazendo vivo para ela, é bem bacana para mim. E aí, por conta disso, o programa foi suspenso temporariamente. Isli é repórter especial também na TV, está fazendo uns trabalhos assim. E aí, em alguns momentos que ela tem conseguido colocar isso diariamente. Ela fez um canal no YouTube, Eu né, que é o vi, Café com Conversa, e eu que, vi. assim, é uma iniciativa fantástica, gente. É fantástico isso, assim. Porque, primeiro que Isli tem um carisma grande, ela tem o público dela, pessoas que acompanham, inclusive, assim, a gente tem recebido muita reclamação na rua, cadê Isli, não sei o quê, tô sentindo falta e tudo mais. Assim, ela criou um canal, né, no YouTube, e que tem uma adesão muito bacana. As pessoas têm aderido bastante, assim, têm visto, tanto ao vivo, depois, enfim. E eu acho que falta um pouco isso, assim, sabe? Talvez a gente profissionalizar um pouco essa área também, porque a internet já não é o futuro, a internet já é o presente, né? Exato. O que a gente vai melhorar nos próximos anos é só como essa internet Mas chega à a população em todos. geral, a todos, né? Você dá de fato possibilidade para que as pessoas tenham acesso à internet, porque infelizmente em cada quatro, um brasileiro não tem acesso à internet ainda, né? E aí, se você conseguir fazer que a internet chegue a, sei lá, 100% da população, que seria o ideal, você muda um pouco esse cenário, né? Então, os veículos de comunicação que já estão se adaptando, já estão nesse processo de convergência já há anos, eles vão ter que intensificar ainda mais, e a internet ela abre um leque de possibilidades. Eu costumo brincar que assim, como a internet ela muda completamente o mundo que a gente vive. Na minha época, meu pai tinha uma preocupação só com os programas que eu via na TV. Eu via um desenho ou dois, né? O meu filho
pelo que, assim, até onde eu consegui contar, ele acompanha pelo menos uns 10 canais diferentes no YouTube, né? Então, ou seja, além disso, isso porque ele não curte muito TV, né? Nem TV aberta, nem TV por assinatura. Ele tem acesso a isso, felizmente, mas ele não é muito chegado. Ele gosta muito de filme e tal, mas ele não gosta muito de canais voltados para criança. Ele tem 10 anos, o negócio da internet. Então, assim, ele vê muitos canais. Então, eu tenho que estar ligado nisso também, sabe? Eu tenho que estar atento ao que ele está vendo, qual conteúdo e tal. Às vezes, quando eu puxo a orelha dele, ó, isso aí não é para você e tudo mais. Tem um filtro lá de idade. Meu pai não. Meu pai tinha que se preocupar só que eu via Cavaleiro do Zodíaco, às vezes Jiraiya, Changeman, enfim, Jaspion. Mas não tinha essa preocupação toda, né? Do que hoje um pai tem que ter em relação ao filho, exatamente por conta da internet. Ela muda completamente o nosso comportamento, a nossa vivência, nossas relações pessoais, né? Então, assim, ela é mágica por um lado, preocupante por outro, mas a gente tem que viver. A gente já tem que se adaptar a esse processo, né? A gente está no meio do processo, a gente não sabe onde isso vai parar, a gente não sabe qual é a próxima plataforma, a próxima mídia que vai chegar para que as pessoas tenham acesso a conteúdos, mas o mundo ficou bem diferente nos últimos 15 anos. Você falou em relação aos seus alunos, tem muita gente já fazendo seus projetozinhos, e aí eu quero saber de Everson, professor, né? Aquele conselho, aquela pessoa que ainda quer ou não quer fazer jornalismo, porque afinal de contas a gente sempre quer fazer jornalismo por se espelhar em alguém, ou por realmente gostar muito de comunicação. As histórias são muito parecidas. Quando a gente escuta cada um falando, se tornou jornalismo, por quê? Por que se tornar jornalista, né? Quem foi que inspirou? Né? E eu quero saber, não, eu quero que você deixe dicas, quero que você fale para as pessoas que estão em casa que queiram seguir esta profissão, né? Queira ser repórter, queira ser jornalista, né? Na verdade, nua e crua, que realmente é uma profissão bacana, legal, mas é uma profissão que a gente precisa se dedicar muito, que precisa ler muito, e afinal de contas, simplesmente ler só o que a gente vê na internet não é válido, a gente precisa realmente pesquisar. Eu sempre digo que um jornalista é um pesquisador contínuo, né? Em relação a tudo. Tudo. A gente não somos Deus, mas precisamos saber de tudo um pouquinho. E aí, professor, eu gostaria que você explanasse isso aí pra gente. Veja, eu costumo sempre dizer isso. Eu não gosto de jogar água fria no sonho de ninguém, mas se a pessoa está pensando em fazer comunicação por glamour, esqueça. Não tem glamour nenhum. Gente, Certo? não, viu? Ó, o negócio Apenas uma pequena parcela das pessoas que fazem jornalismo chegam a ganhar muito dinheiro com isso, né? Não é o comum. A gente consegue pagar as contas. E o que é bom, não é ruim, entendeu? Mas assim, é o que eu sempre digo. Todo pai, toda mãe, quando o filho faz jornalismo, ele fala o seguinte, não, meu filho ou minha filha vai ser ou William Bonner, entendeu? Ou vai ser a mulher que apresenta, a Poliana Brita que apresenta o Fantástico, ou vai ser a âncora que apresenta o Jornal Nacional. Enfim, eu costumo dizer o seguinte, ou a bancada vai ser gigantesca, né, do jornal, para todo mundo caber nessa bancada, né, ou então vai ser um casal por dia, né? O que não é possível. Então, assim, a gente tem que pensar que não é uma profissão com glamour, pelo contrário, a gente sabe, é muito suor, é muita ralação, é um desgaste psicológico muito grande, porque, assim, você trata com todo tipo de gente, todo tipo de história. Depois de um tempo, eu consegui me blindar muito em relação à minha vivência. Eu costumo dizer que eu brinco na redação, eu chego, às vezes, com a camisa normal, começa aqui, né? E aí, quando eu vou para o camarim colocar uma camisa social, me aparamentar e tal, eu falo, vou ali vestir a fantasia. E aí, de fato, é isso, assim, eu entro nesse personagem como repórter, porque eu tento fazer com que tudo que eu viva na rua, aquilo não me afete fora do meu trabalho. É um processo, é difícil, é desgastante, porque a gente se depara com tudo. Imagine um repórter que no mesmo dia fala sobre uma pessoa que se cura de uma doença rara
uma pessoa que, enfim, foi ajudada, e a próxima pauta é sobre o homicídio de uma família inteira, entendeu? Pessoas que foram mortas brutalmente. Então, ou seja, a gente vive numa balança, assim, diária, né? Você sai de uma coisa e você vai para uma outra completamente diferente. O seu texto tem que se adequar à situação, né? Não dá para a gente falar sobre uma coisa triste de forma alegre, mas é difícil, assim, sabe? Mas também é aquela coisa, assim, por que eu não gosto de motivar? Quem gosta de jornalismo, gosta, sabe? Quem tá afim mesmo, vai a fundo. Eu observo muito dos meus alunos isso, assim, eu consigo perceber neles. Quem, por exemplo, tem total aptidão para trabalhar num veículo de comunicação, quem tem uma aptidão mais empreendedora, quem tem uma aptidão para trabalhar numa assessoria de imprensa, quem talvez queira fazer esporte, quem queira fazer outro determinado segmento dentro do jornalismo. Então, ou seja, porque é muito denso, assim. A gente a nossa área de atuação ela é muito ampla, né? E cada vez mais, porque, assim, como eu falava, a internet e tudo que a internet traz, ela abre um leque de possibilidades e hoje as pessoas elas costumam consumir o produto de forma diferente. Antigamente, há 10, 15 anos, a informação chegava até a gente. Agora, a gente vai atrás de informação. E a gente vai atrás de informação que a gente quer. Por exemplo, na minha casa, eu costumo ver muito canal fechado, né? Gosto muito de ver canais de notícia. Meu irmão também é jornalista, né? E ele curte muito mais canais de esporte. Então, assim, ou seja, ele vai de acordo com aquilo que é interesse dele, né? O que ele vê na televisão, o que ele pesquisa e tal, enfim, é muito mais voltado para aquilo que é do interesse dele. E as pessoas são assim, ultimamente, né? As pessoas consomem muito aquilo que elas querem consumir. Desde Então, já. assim, e tem isso, né? Porque antigamente você não tinha essa possibilidade, você não conseguia consumir, sei lá, se eu quisesse ver uma notícia de economia 8 horas da noite, há alguns anos eu não podia, porque eu não tinha essa chance de ter uma TV fechada que falasse só sobre economia ou só sobre política e tal. Hoje eu tenho. Tenho um canal no YouTube, tenho a TV, o canal tal na TV fechada, e isso faz com que eu tenha acesso a esse conteúdo que eu quero. Né? Então, assim, ou seja, essa convergência tecnológica, toda essa mudança, esse processo, essa cultura que a gente vive hoje, é muito isso, assim, nos ajuda a gente a focar naquilo que é do nosso interesse e a gente, como jornalista, como profissional de informação, abre um campo para a gente também, entendeu? O bom é isso. Por isso que eu falo assim, quem gosta, gosta e vai arrumar espaço. Exato. Tem uma frase do Max Geringer que ele fala o seguinte: toda e qualquer profissão, se você olhar para uma turma inteira, você pode falar o seguinte: 5% daqui vai conseguir chegar ao objetivo. Quem determina esse 5%? Vocês. Vocês que têm que querer fazer parte desse 5%, né, para poder você de fato chegar lá. Claro que esse número, diante dessa motivação, acaba aumentando, né? Mas se a gente for parar e pensar, a minha turma foi uma turma muito assim, sabe, que formou muita gente que hoje está no mercado, atuando em TV, atuando em rádio, atuando em assessoria. Uma parcela mínima acabou saindo indo para outro curso e fazendo outra formação, mas grande parte atua no mercado. Mas, assim, a minha turma ela foi uma exceção, porque turma de colegas meus, foi ele e mais umas 2 ou 3 pessoas que hoje atuam no mercado, né? O restante mudou de área, ou está fazendo outra coisa e tal. E essa é a realidade. Mas, assim, queiram fazer parte dos 5%, né? Quem determina quem está dentro desse grupo aqui são vocês. Acho que essa é a minha principal dica. Agora eu quero saber o seguinte: pós-pandemia, acabou a pandemia hoje, o que é que essa pessoa vai correr para fazer? Ir para a praia. Ir para a Praia. praia, ir para a praia e talvez no mesmo dia,
ir numa mesa de bar, conversar com os amigos, colocar o papo em dia, entendeu? Eu, como bom sinestésico, quero abraçar meus amigos, apertar a mão, enfim, Eu, como uma boa porque geminiana, pode convidar, convida meu amigo parceiro Henrique Santos também, com certeza ele vai. Henrique tá Convida a minha convidado. Sara, que a gente vai estar lá também, de preferência no Bar da Morgana. Olha só, gente, eu quero agradecer a galera, a todo mundo que fez parte dessa live, tá? Hoje o papo foi super bacana, foi super descontraído, mas com aquele eixo, né, voltado para o jornalismo, para as reportagens, para o repórter que está falando comigo, Everton Teixeira, tá certo, gente? Repórter da TV Clube, onde está fazendo um trabalho super bacana. Nesse momento que a gente está vivendo aí, está todo mundo em casa, preso de pandemia, mas, se Deus quiser, isso vai passar, né? A gente vai voltar à vida normal. Desde já eu quero pedir a vocês que curtam, compartilhem os nossos vídeos, TV Mostra Grátis, porque agora a gente é uma TV, né? A gente tá um negócio, ninguém segura mais esse canal, né? Estamos com tudo e todos os dias vamos trazer pessoas para a gente conversar, bater um papo, interagir, que afinal de contas a gente precisa, né, viver, sobreviver e falar daquilo que a gente faz, né? Eu faço do meu lado, Everson também faz do lado dele e estamos juntos nesse barco, galera. Agradeço você demais. Sinta-se abraçado. Por mim, por Henrique, por Sara, por todo mundo que gosta do Mostra Grátis, que curte o Mostra Grátis. Realmente é um cara super bacana, gente boa demais. Gente, pode pedir dinheiro emprestado, viu? Pode pedir dinheiro emprestado. Tô liso. Pode pedir dinheiro emprestado, certo? Um cara super bacana, super do bem, né? Que está aí, que faz um bom jornalismo, que é um bom repórter, que é um cara, que é um ótimo professor, tá? Que eu assino embaixo, viu? Assino embaixo. Um ótimo professor, né? E aí? Estamos aqui para o que você precisar, né? Se quiser ser repórter do Mostra Grátis, tem vaga, tá certo? Tem Opa, vaga. opa! Eu queria agradecer. Eu queria agradecer muito o convite. Assim, eu estreiei em live agora, nunca tinha feito uma live. Enfim, tava mantendo distante, enfim, minha namorada, ela curte mais isso, sabe? E aí ela tá mais por dentro, eu tava aqui indo agora ansioso para ver como é que começava, pedindo dicas para ela, como é que eu entrava na live e tal, enfim, não sabia como é que funcionava, tava bem ainda recluso em relação a isso. E é muito bacana poder ter essa interação. Vi aqui que choveu mensagem, não consegui responder nenhuma. Agradeço muito a participação de todo mundo, assim, os abraços que mandaram, enfim, é muito bacana, assim, é uma forma de reconhecimento também. E, assim, estou imensamente feliz pelo convite. Quando a Ana me chamou, foi de bate-pronto, ela falou assim, não pode recusar. Eu falei, mesmo que eu pudesse, eu não iria recusar, né, porque é bacana, assim, essa interação, sair um pouco da TV, assim, mostrar que, né, sou de carne e osso, tal, como um bom Hellis mortal. É um mortal, é uma pessoa que está aí no bem, trabalhando para a gente, está na rua, está na linha de frente. Ganhou os R$ 600, ganhou não, porque está liso, né? Ainda está em análise. Não. Tá em análise. Tá com análise. Tá com análise, R$ 600. Super do bem, alto astral. E é isso, gente. Esse mundo jornalista, esse jornalismo, esse mundo todo que nos engloba, e que a gente faz com tanto carinho e com tanto amor. E cada vez mais a gente vai buscando coisas novas, né? Perspectivas novas, lugares novos para a gente poder desafiar. Que a internet é isso. A internet é um mundo que a gente navega e a gente vai se descobrindo, vai catando aqui, achando ali, acertando ali, errando ali, até onde a gente se encaixa. E é isso, professor. Professor, agradeço muito sua presença. Viu? Muito obrigado mesmo. Um beijo para você, para Henrique, para todo mundo que acompanhou essa live e todos os seguidores do TV Mostra Grátis. Foi um prazer gigantesco, pode ter certeza disso. Um grande abraço na galera lá da clube, todo mundo, certo? Pode dizer que quem ganhou o concurso foi Bruno Fonte, não foi você ganhou esse Ele é da Globo, porque ele é global, mas não é por isso não, gente. Não é por isso não. Você ganhou. Bruno é um cara assim, Bruno é um cara incomparável, ele é fantástico, assim, acho um cara e gente fina, inteligente. Rua, né? Total.
Total. Não faz nem café. Enfim, gente, eu agradeço também a vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Amanhã tem live aqui neste mesmo bate-canal, nesta mesma bate-hora, tá? Com a Aline de Souza, pré-candidata